Meus irmãos, hoje é o último episódio da primeira temporada da série de 1 Samuel. Então, hoje nós estamos fechando a primeira temporada dessa série, e você vai perceber que o capítulo que nós iremos estudar hoje é um momento de transição aí no livro, fechando um ciclo e começando um novo ciclo. Então você vai perceber que a pregação de hoje, ela tanto fecha o que nós temos visto, e essa primeira parte do livro de Samuel, como dá início a uma nova parte, uma nova etapa na história do povo de Israel, e a gente vai estudar essa nova etapa num momento posterior. Então a gente vai fechar a primeira temporada de 1 Samuel hoje, e aí a partir da semana que vem então a gente vai para uma outra série, e futuramente a gente vai voltar então no livro de 1 Samuel. Antes de nós lermos o texto, e hoje como a gente vai ler todo esse capítulo, eu vou lendo os versículos à medida que a gente vai trabalhando e fazendo a exposição do texto. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para você, e eu quero que você medite nessas perguntas, porque tem a ver com aquilo que a gente vai estudar hoje, e com aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas a partir desse texto. Primeira pergunta é: como normalmente você fica quando você não vê as coisas acontecendo? É comum a gente usar essa expressão, né? Puxa, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo, eu estou tentando, mas parece que eu não vejo as coisas acontecerem. Como que você fica quando você está com aquele problema sério? Você já fez tudo o que você podia fazer, mas você não vê as coisas acontecendo. Quando você está com aquela situação na sua família, aquele relacionamento que está quebrado, você já tentou reatar, já tentou fazer de tudo, mas você não vê as coisas acontecendo. Quando a grana está curta, problema financeiro, aí você olha para o Brasil, não tem muita esperança, você não vê as coisas acontecendo. Como você reage, como você fica quando você não vê as coisas acontecendo, e como você reage diante dessas situações? Você murmura, você fica desanimado, você fica com raiva, você fica preocupado, você fica ansioso. Como você fica e como você reage quando você não vê as coisas acontecendo? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o texto que nós iremos estudar hoje é um texto que nos mostra que nós erramos feio quando nós vivemos pelo que nós vemos. Esse é o grande problema, é que a gente às vezes se foca muito naquilo que nós estamos vendo, e aí nós não vemos as coisas acontecerem, e a gente fica agoniado com as situações. E esse é um texto que vai mostrar como que a gente erra e erra feio quando a gente decide viver por aquilo que a gente vê. O chamado de Deus para nós é que nós não vivamos por aquilo que a gente vê, mas que nós vivamos pela fé no nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas desde o começo do culto a gente está falando sobre isso. Sobre viver não por aquilo que nós vemos, mas pela fé em Cristo Jesus. E o tema que eu quero dar para esse sermão em 1 Samuel capítulo 8 é: não rejeite a Deus, antes viva pela fé. Porque esse texto vai nos mostrar o seguinte: quando nós rejeitamos viver, quando nós escolhemos viver por aquilo que a gente vê, nós no fim estamos rejeitando a Deus, que trabalha não pelo aquilo que a gente vê, mas pela fé. E a gente vai perceber isso a partir desse texto hoje. Eu quero começar, antes da gente entrar no texto ainda e ler o texto, eu quero fazer um contexto aqui de 1 Samuel 8 para a gente entender. Capítulo 1 ao capítulo 7, essa é a primeira grande parte do livro, onde vai mostrar Deus levantando o profeta Samuel e promovendo uma restauração espiritual do povo. Então, começa com Eli como sacerdote. Deus então levanta Samuel, derruba toda a família de Eli e coloca Samuel como grande líder, como um grande profeta, que então virou um grande líder nacional, um grande líder da nação, e direcionou a nação toda para os caminhos de Deus e para a vontade de Deus. Os capítulos 8 a 14, e o capítulo 8 é o que a gente vai ver hoje, é a segunda parte do livro, onde você vai começar uma nova fase na história de Israel, onde até então quem liderava a nação eram os sacerdotes e juízes que Deus ia levantando. A partir do capítulo 8 vai começar essa transição, onde a monarquia vai ser estabelecida na nação de Israel. Então é a partir desse texto onde começa a saga em busca de um rei, e a nação então agora vai estabelecer, vai mudar o sistema político. Até então eram juízes e sacerdotes, agora vai ter um rei para governar sobre a nação. E no capítulo 8 a gente vai ver o seguinte: essa transição entre os juízes e os reis não começa nada bem. É uma transição que não começa legal, pela maneira como ela começa. E aí então eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 8 versos 1 a 5. A gente vai ler o texto por partes aqui e vamos fazendo algumas aplicações à medida que a gente lê. O texto começa dizendo o seguinte: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso agora, que você nos constitua um rei, para que governe como acontece em todas as nações.
Esse texto começa com o povo diante de uma situação, indo até Samuel falando, a gente quer um rei. A gente quer um outro rei, outras pessoas reinando sobre nós. O texto vai falar que Samuel começa a envelhecer, então lembra, Samuel, grande profeta, e aí ele, por toda a sua vida, desde pequenininho até velho, ele foi um homem de Deus para a nação e liderou a nação numa vida diante do Senhor. Só que Samuel fica velho, as pessoas passam. E quando ele já está velhinho, que não está aguentando mais governar sobre tudo e guiar a nação, ele estabelece os seus filhos então para serem os juízes de Israel, julgar as causas de Israel e dirigir Israel. Só que tem um problema. Os filhos de Samuel, eles não são crentes igual ao pai dele. Eles não são dedicados igual ao pai dele. Eles não têm compromisso com o Senhor igual ao pai dele. Então, se você ler o texto aí, ele vai falar o seguinte, que os filhos dele eram avarentos, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Eles gostavam de dinheiro, então é o seguinte, eles que eram os responsáveis por julgar as causas da nação. Eles aceitavam suborno e não julgavam com muita justiça, dependia dos interesses. A gente sabe como é que isso funciona, né? A gente vive num país onde constantemente nós vemos essa história sendo repetida nos nossos governantes e naqueles que julgam a nação. Então, essa é a história, esse é o quadro que está acontecendo. E aqui só um parênteses importante, é dizer o seguinte, ao contrário de Eli, quando a gente vê a história de Eli, os dois filhos de Eli eram homens que não tinham compromisso com o Senhor, eram homens perversos. E Deus repreende Eli por causa disso. Mas aqui na história de Samuel a gente não vê nenhum tipo de repreensão. Não fala assim, os filhos de Samuel eram assim porque Samuel não foi um bom pai. Não tem nada sobre isso. Aparentemente Samuel era um homem de Deus, foi um bom pai, mas isso não garante nada. Porque, como a gente falou hoje na escola dominical, os pais são boas influências na vida dos filhos, mas eles não podem mudar o coração dos seus filhos. E esse é o quadro que a gente vê aqui acontecendo. Então, os anciãos de toda a nação, diante desse quadro, onde os filhos de Samuel, que eram os juízes agora, são homens perversos e corruptos, os anciãos, os líderes das tribos se juntam, vão falar com Samuel e falam o seguinte, olha, é o seguinte, você está velho, daqui a pouco você está indo, seus filhos são homens que não têm compromisso nenhum, não está dando certo, então a gente tem uma solução para vocês, para você. Nós queremos que você constitua um rei para juntar toda a nação e nos governar e guiar a nação nos caminhos, nos melhores caminhos para a nação. E olha o contexto, você tem um contexto onde os juízes estão fracassados, você tem uma situação onde não tem um governo nacional, lembre-se disso, Israel até o presente momento eram 12 tribos que estavam debaixo da mesma religião, mas não existia uma liderança e uma política que unia todos eles formal. Então é uma situação onde os juízes que Deus tinha levantado eram homens fracassados, não existia uma governança nacional, não tinha um exército organizado, porque como você não tinha um sistema nacional, você não tinha um exército organizado, não tinha um exército treinado, essa é a situação. Então, os anciãos chegam para Samuel e falam o seguinte, nós precisamos de alguém que a gente possa olhar e dizer, esse é o nosso líder. Nós precisamos disso, Samuel. Então, ruma um rei aí, vê o que você vai fazer. Mas nós precisamos de alguém para olhar e dizer, esse é o nosso líder, é esse que nós iremos seguir. Quando a gente lê assim, parece até fazer sentido. Pensa em todo esse contexto. Pensa em toda essa situação. Pensa no contexto de Samuel morrendo e os filhos. Parece fazer sentido esse pedido. Parece ser legítimo. Mas o texto vai continuar dizendo o seguinte. Agora eu vou ler dos versos 6 ao verso 9. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo, em tudo que eles pedem. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. O texto continua então dizendo o seguinte, Samuel não gosta do pedido do povo, e vai falar com Deus, e aqui gente, preste atenção nisso, quando a gente lê os livros anteriores, e até a lei levítica e tudo mais, Deus já tinha deixado implícito que um dia ele estabeleceria um rei. O problema aqui não é necessariamente o pedido por um rei, mas era a motivação que os levou a fazer esse pedido. E preste atenção nisso porque tem três coisas aqui, três motivações que a gente vê por trás do pedido do povo, que isso daqui acontece muito na nossa vida e eu quero destacar aqui pra gente. Primeira coisa, e o primeiro motivo que leva o povo a fazer esse pedido, e por isso eles são reprovados por Samuel e por Deus, é que no fundo, o que eles não queriam era Deus como rei deles. Percebe o seguinte, quando Samuel ouve esse pedido do rei e Samuel vai falar com Deus e Deus responde para Samuel, Deus só diz o seguinte, Samuel, não foi a vocês que eles rejeitaram, eles estão me rejeitando como rei.
para que eu não reine sobre eles. Preste atenção nisso. A visão de Deus, e quando Deus estabeleceu a nação, era o seguinte: Israel tem um rei. Israel tem alguém que manda, tem alguém que faz as leis. Israel tem alguém que governa a nação. E esse alguém é o próprio Deus. É Deus quem está dirigindo a nação, cuidando da nação e protegendo a nação. E se você esteve aqui na semana passada, você vai se lembrar que em 1 Samuel capítulo 7, você tem uma história onde o povo se volta a Deus, e Deus milagrosamente cuida deles e dispersa todo o exército filisteu, e dá vitória para aquele povo, e eles vivem um tempo de paz, muitos anos de paz. É Deus quem cuida da nação, Deus é quem comanda a nação. Mas no fim, o que Israel está dizendo é o seguinte: não é que a gente quer um rei, a gente quer outro rei. Nós não queremos, nós estamos cansados de nos submeter às leis desse Deus. Eles deveriam ser conduzidos por Deus, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, mas eles não querem isso. O que eles querem são outras leis. O que eles querem é um outro rei. O que eles querem é uma outra vida. Você percebe que na palavra de Deus aqui, quando ele fala para Samuel, ele fala o seguinte: é isso que eles fizeram desde o Egito. Eles saíram de lá e ao invés de me servir, eles estão servindo outros deuses. O ponto é, Deus chamou esse povo, Deus deu a direção para esse povo, Deus mostrou qual era o caminho para esse povo, mas eles não queriam. Eles queriam outras leis, outro caminho, outra direção, outra vida. E é por isso que esse pedido não agrada nada o Senhor e Samuel. Porque no fim, ao falarem isso, é como se eles estivessem dizendo: nós não queremos que Deus reine sobre nós. Eu quero outro rei na minha vida. Uma segunda coisa que está por trás desse pedido, que faz com que esse pedido seja reprovado por Deus, é que é como se Israel estivesse rejeitando a identidade que Deus deu para eles de povo santo e povo missional. Olha só no verso 5, quando o povo chega para pedir para Samuel um rei, olha o que ele coloca: por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Em todo lugar é assim, todo mundo é desse jeito, todo mundo vive assim, a gente também quer viver. Agora, quando você lê a palavra de Deus, e você lê o Pentateuco principalmente, uma das grandes tônicas de quando Deus tira o povo do Egito e forma a nação é o seguinte: eu chamo vocês para serem um povo diferente, para ser um povo separado, para ser um povo santo. E santo, gente, preste atenção nisso, normalmente quando a gente pensa um povo santo, a gente pensa assim, um povo que moralmente falando faz tudo certinho. E de fato a santidade tem a ver com isso, mas é mais do que isso. A ideia de algo santo é algo que foi separado do uso comum para ser consagrado ao Senhor. Então, quando uma coisa é santa, isso traz a ideia de algo que é separado de todo o resto para se dedicar exclusivamente a Deus. Deus chamou Israel para ser assim, essa nação que é santa, que é diferente, que é distinta, para servir somente a Deus. E eles estão olhando e dizendo o seguinte: a gente não quer ser um povo diferente, a gente não quer ser separado, a gente quer ser que nem todo mundo é. E essa ideia do separado tem um propósito que a gente chama de missional, que é a ideia de ser luz para as nações. Quando Deus chama o povo, ele fala: vocês vão ser diferentes, por quê? Para que as nações em volta de vocês olhem para vocês e falem: uau! E falem: uau, que Deus, que povo, que Deus, que coisa linda, a gente quer conhecer mais disso. O propósito de Israel de ser diferente é para alcançar as nações e levar a luz de Deus para as nações. Deus fala: olha, esses povos vivem em trevas, eu vou fazer de vocês uma luz, para trazer luz para essas nações. Sabe o que Israel está dizendo quando eles pedem um rei como todas as nações? É como se eles estivessem dizendo: a gente não quer ser diferente, a gente não quer ser luz para ninguém, a gente não quer ser povo de Deus, a gente quer ser como todo mundo é. Por trás desse pedido, você tem uma rejeição da própria identidade como povo de Deus. E uma terceira coisa que está por trás desse pedido é que Deus os chamava, gente, para viver pela fé no seguinte sentido: quando tinha povos vindo contra Israel, quem ia defender Israel? Deus. E quantas vezes Deus fez isso? E quantas vezes de maneira milagrosa, sobrenatural, Deus vem e intervém? Só que é muito mais fácil você olhar para um grande líder, né? Para um grande rei que vai à sua frente, um homem que organiza todos os exércitos. É muito mais fácil você se sentir seguro e confiante quando você vê. E olha o pedido deles, isso está lá no versículo 20. O povo diz de novo para Samuel: nós seremos como todas as nações, e o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Sabe o que eles estavam querendo? Alguém que eles pudessem olhar e falar o seguinte: nós estamos protegidos, porque nós temos um rei forte, um exército forte, nós podemos ver toda essa proteção. Quando as nações, gente, daquela época iam para uma batalha, à frente da batalha ia o rei,
com o seu exército, e todo mundo olhava para frente e via esse grande líder. Isso trazia a falsa sensação de segurança para as nações. Quando Israel olhava para frente numa batalha, o que eles viam? Não viam ninguém. Na verdade, nem tinha um exército organizado. Mas mesmo assim, Deus cuidava deles. E a gente vê isso, Deus sempre esteve lá, e a gente viu isso semana passada. E a vida com Deus é uma vida assim. A gente vive não pelo que a gente vê. A gente vive pela fé que Deus está à frente cuidando, mesmo quando a gente não vê. Mas Israel olha e fala, eu não quero viver essa vida. Eu não quero viver pela fé. Eu não quero viver confiando em algo que eu não vejo. Eu quero ver. Eu quero ter o controle. Eu quero ter essa segurança clara diante de mim. Percebe que por trás do pedido de um rei, e esse é o problema, é Israel dizendo o seguinte, nós não queremos Deus como nosso rei. Nós não queremos ser o povo santo e missional de Deus. E nós não queremos viver pela fé. Por que eu estou falando isso, gente? Porque embora eu e você não vamos chegar para o pastor e falar, ô pastor, eu quero um rei para mandar na minha vida, frequentemente nós vivemos assim. Frequentemente nós também rejeitamos ao Senhor como nosso rei, rejeitamos a identidade que Deus tem para nós, e rejeitamos viver pela fé. E aqui eu me lembro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, onde a gente vê que esse mesmo chamado que Deus tinha para Israel, Ele tem para nós. Olha só 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Olha lá, vocês são um povo separado, vocês são o povo de Deus, vocês são comandados pelo Senhor, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Deus tem esse mesmo chamado para nós. Vivermos uma vida diferente, santa, separada, tendo Deus como nosso rei, para ser uma luz para as nações. E aí eu faço algumas perguntas para você. Primeira pergunta, você tem rejeitado a Deus como seu rei? A verdade é o seguinte, todo mundo tem um rei. Todo mundo tem algo que é o que dirige a vida daquela pessoa. E pense nisso, quando eu estou dizendo o seguinte, quem é o seu rei? Eu estou perguntando o seguinte, o que dirige a sua vida? É como se fosse o seguinte, essa é uma ilustração que eu sempre uso. Pensa que esse daqui é o seu coração, é o centro da sua vida, e tem um trono lá. Alguém está sentado lá. Não existe ninguém que tenha o trono do coração vazio de alguma coisa. A pergunta é, quem que está sentado no trono do seu coração? É o Senhor Jesus? É Ele quem dá as ordens? É Ele quem dá o comando? É Ele quem dá a direção? Ou é a sua carreira profissional? Muitas pessoas têm os seus filhos assentados no trono do seu coração. Quem manda em tudo da vida dele são os filhos. Ele está disposto a desobedecer a Deus para obedecer os filhos. Há outros que vivem a partir dos seus sonhos. Ele é dirigido por tudo aquilo que ele quer fazer na vida, mesmo que isso não seja necessariamente o que Deus quer da vida dele. A pergunta é o seguinte, quem é o seu rei? Você tem rejeitado a Deus como o rei e o comandante da sua vida? Quem está no controle? Quando você precisa tomar uma decisão, quem que dá a última palavra? Como é que você vive? Quem que comanda? Por vezes a verdade é essa, a gente também chega diante de Deus e rejeita Ele como nosso rei. E quantas vezes eu já ouvi, e a gente às vezes fala, Deus, eu sei que não é bem isso que o Senhor quer, mas o Senhor entende, né? No fim eu estou falando, eu estou te rejeitando como rei, é isso mesmo. Fica aí no seu canto e deixa que eu sou mais inteligente que o Senhor para tomar as decisões. Quem é o seu rei? Por vezes nós rejeitamos a nossa identidade, não só Deus como nosso Deus, mas rejeitamos a nossa identidade como povo de Deus. E aí eu faço uma pergunta, você tem rejeitado a identidade de povo santo e missional? Faço a pergunta para você, Deus nos chama para ser diferente, para ser santo. Mas quantas vezes nós, igual o povo de Israel, nos colocamos e falamos, nós queremos ser como todas as outras nações. Nós queremos ser como as nações, nós queremos ser como as pessoas. Todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo está nessa direção. E gente, nós vivemos em um mundo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, onde hoje com as mídias sociais, com filme, com série, com celular, YouTube, etc., nós estamos sendo bombardeados constantemente com princípios e valores que são contrários à vontade de Deus. Visão de família, hoje de manhã a gente teve uma escola dominical sobre família, e se você não esteve aqui, olha, a gente gravou, eu quero encorajar você a assistir depois, porque foi excelente. E a gente vai perceber o seguinte, quando a gente vê na palavra de Deus, o padrão que a gente tem hoje em dia é completamente contrário. O que é família, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser filho. Os nossos e Deus nos chama, gente, para ser diferente. E aí eu faço algumas perguntas para você. Primeiro, no que você é diferente das pessoas à sua volta? Pensa aí nos seus companheiros de trabalho, na sua vizinhança, nos seus familiares que não conhecem a Deus. Você é diferente no quê?
A maneira como você lida com a sua vida amorosa é diferente? A maneira como você lida com o dinheiro é diferente? A sua relação com a sua carreira profissional é diferente? Os seus sonhos, as suas projeções são diferentes? Ou é tudo igual? Gente, quantas vezes a única diferença que nós temos das pessoas que não conhecem a Deus é que de domingo eu vou na igreja. É a minha rotina de domingo, de resto é igualzinho. Os meus sonhos, os meus pensamentos, para onde eu estou indo, é igual. A pergunta é, você tem rejeitado a identidade como povo santo de Deus? E outra pergunta é, você tem proclamado as virtudes do Senhor no seu ambiente? Deus o chama para ser assim. Israel estava rejeitando esse chamado. E você? Você tem proclamado as virtudes do Senhor onde você está? Uma terceira pergunta. Você tem rejeitado viver pela fé? Israel queria um rei para eles poderem olhar e dizer, agora sim eu estou vendo que as coisas estão indo bem. A pergunta que eu faço para você é o seguinte. A sua confiança está só no que você vê? Você só fica em paz? Você só consegue dormir tranquilo? Você só consegue vencer a ansiedade quando você olha à sua volta e está tudo mais ou menos esquematizado? Está tudo mais ou menos no lugar? A sua confiança está no que você vê ou no Deus que você não vê? Onde está a sua confiança? Onde está a sua paz? Onde está a sua segurança? Percebe que o pedido do povo aqui tem muito a ver com segurança. Nós queremos alguém que a gente possa ver, que vai à nossa frente, que luta as nossas batalhas e nos traz segurança. A pergunta é, na sua vida, o que você precisa ver para ter segurança? Ou você não precisa ver nada, porque você sabe que o Senhor está lá, cuidando? Você tem rejeitado a Deus como rei? Você tem rejeitado a sua identidade de povo santo e missional? Você tem rejeitado viver pela fé? O chamado de 1 Samuel é, não rejeite a Deus, mas viva pela fé. Não rejeite a Deus, mas viva pela fé nesse Jesus maravilhoso. E aí o texto vai continuar, e agora eu vou ler dos versos 10 a 22, porque quando Deus fala com Samuel, ele fala o seguinte, olha, vai lá e fala para o povo o que vai acontecer se eles continuarem nessa ideia de ter um outro rei. E aí então, esse texto, Samuel volta para o povo e vai explicar, olha, se vocês forem mesmo por esse caminho, é isso daqui que vai acontecer, e eu quero ler com vocês isso então. O texto vai continuar dizendo o seguinte, Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos, seus escravos. Então naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o Senhor não atendeu à voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sairá diante de nós a fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel, cada um de vocês volte para a sua cidade. Samuel chama o povo e diz o seguinte, vocês têm certeza que vocês querem outro rei que não seja o Senhor? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer caso vocês fiquem firmes nessa ideia de eu quero um novo rei, eu quero um outro rei. E resumindo tudo que Samuel falou, esse é um dos discursos, é interessante isso, esse é um dos discursos mais longos registrados na Bíblia de Samuel. E resumindo tudo que ele falou é o seguinte, se vocês quiserem outro rei, sabe o que vai acontecer? Esse rei vai tomar, vai tomar tudo de vocês. Se você pegar os detalhes aí no meio do texto, ele vai falar o seguinte, ele vai tomar os seus filhos para a guerra, para a lavoura e para forjar. Sabe o que vai acontecer? Tá vendo esses seus filhos que vocês gostam, essas coisinhas lindas? Vai virar tudo escravo do rei. Vai virar guerreiro, vai virar ferreiro, vai virar lavrador. O rei vai pegar seus filhos para servi-lo. A ideia é que a monarquia é uma estrutura burocrática e alguém que vai ter que sustentar isso. E sabe quem que vai sustentar? Samuel está falando, é vocês, são seus filhos. Ele vai pegar as filhas de vocês para servirem como perfumistas, padeiras, vai servir a nobreza do rei. O rei vai ter a sua nobreza. Quem que vai servi-los? Seus filhos, suas filhas.
Ele fala, ele vai tomar o melhor da produção de vocês para ele e para sua nobreza. Ele vai falar, ele vai tomar o melhor das suas lavouras, dos seus campos, e ele vai cobrar 10% de imposto. 10% de tudo que vocês produzirem vai para o rei. E ele não só vai tomar o que vocês produzirem na terra, mas os seus animais também, cada 10 que nascer um vai ser do rei. Então, é o seguinte, vocês querem mesmo um rei? Porque se vocês quiserem um novo rei, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, ele vai tomar tudo que vocês têm, e aí ele vai falar lá no finalzinho, ó, e vocês serão seus escravos. No fim, vocês estão achando que um rei vai trazer vida, vai trazer segurança, vai trazer uma coisa nova para vocês? No fim, vocês vão terminar como escravos. E aí ele ainda fala, e é o seguinte, se vocês realmente querem ir por esse caminho, naquele dia vocês vão clamar a Deus. Mas o Senhor não vai escolher, não vai responder. Vocês escolheram esse caminho. É isso mesmo que vocês querem? É como se Samuel estivesse dizendo o seguinte, se vocês acham que vocês vão encontrar liberdade, segurança e uma sociedade feliz tendo um outro rei que não o Senhor, isso é pura ilusão. No fim, vocês vão terminar escravizados. Essas são as consequências deles quererem outro rei, mas não só de eles quererem outro rei. Essas são as consequências de nós querermos outro rei. E quando nós não temos o Senhor como nosso rei, e não vivemos pela fé nesse rei, no fim, gente, quando nós o rejeitamos como nosso rei, nós sempre vamos terminar escravos de alguma coisa. Essa é a realidade. Eu não sei se você percebe isso, mas desde o Éden, o diabo vem com uma mentira para todos os seres humanos. Se você rejeitar a Deus e viver por aquilo que você vê, por aquilo que você controla, de acordo com a sua própria sabedoria, você vai ser livre. Você vai viver seguro, você vai viver muito melhor. O que o diabo falou para Eva lá no jardim? Não obedece a Deus não. Se você comer do fruto que Deus falou que não é para você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Aí sim você vai ter vida, mulher. Aí sim você vai estar bem. Aí sim você vai chegar num estágio melhor do que você está agora. Satanás sempre vem com esse papo. Ele promete vida numa vida tendo outro rei. Aí Eva comeu do fruto. Melhorou? É só desgraça. Eis-nos aqui colhendo os frutos disso. E isso continua acontecendo, gente. Todas as vezes que nós rejeitamos o Senhor como nosso rei e queremos viver por aquilo que a gente vê, a gente é iludido com algumas coisas, mas a longo prazo sempre é destruição e escravidão. Quando colocamos a nossa esperança em qualquer coisa da criação de Deus, ao invés de colocar a nossa esperança no Criador, a nossa confiança no Criador, nós sempre terminaremos escravizados. E eu quero colocar aqui para vocês uma citação de uma entrevista que foi feita. Todo mundo conhece a Madonna. Tem uma entrevista que ela fez para a revista Vogue, e é uma entrevista antiga já, onde ela faz algumas declarações muito interessantes que mostram como que, olha, quando o Senhor não é o nosso Deus, eu posso ter tudo. No fim eu ainda continuo me sentindo escravizado por determinadas coisas. Olha o que ela diz. Isso daqui é uma citação dela. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. O que governa a vida dela? O medo de ser medíocre. Ela quer ser alguém. Ela quer provar que ela é alguém. Conhece alguém que vive assim? Eu quero provar que eu sou importante. Eu quero provar que eu sou inteligente. Eu quero provar que eu consigo. Eu quero provar que na minha família ninguém chegou lá, mas eu vou chegar. Conhece pessoas que vivem assim? Ela fala, eu vivo assim. Aí ela continua. E aí, só um parênteses aqui. Normalmente, nós não conseguimos conquistar todos os nossos sonhos, né? Nós queremos muitas coisas, mas normalmente a gente não chega lá. No caso de Madonna, ela chegou lá. E aí, resolveu? Olha a declaração dela. Eu venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Olha só, quando eu consigo e eu faço aquilo que eu queria, aquilo dura um instante, mas daqui a pouco eu já estou me sentindo medíocre de novo. E já estou projetando uma nova coisa para eu conseguir chegar lá. E ela termina, apesar de ter me tornado alguém, todo mundo conhece ela, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Quando o Senhor não é o nosso rei, quando a gente não vive pela fé no Senhor e pelo que a gente vê, sabe o que vai acontecer? Ou você vai ter várias coisas que você sonha e você sempre vai viver frustrado por não chegar lá, ou quando você chegar lá você vai ver que não é tudo aquilo que você imaginava e que não resolveu em nada. Você continua na mesma angústia, na mesma insegurança, com o mesmo sentimento de sempre. Porque quando o Senhor não é o nosso rei, nós no fim terminamos escravizados pelos nossos desejos, pelas nossas frustrações, pelos nossos medos e assim por diante. Se o Senhor não é o nosso rei, é só uma questão de tempo, até que você perceba que nada na criação de Deus tem a capacidade de dar segurança, alegria, amor, satisfação e paz. E eu faço essa pergunta mais uma vez.
Quem é o seu rei? Você tem projetado a sua esperança onde? Vocês que são jovens, cuidado, porque nós somos criados em um mundo que nos ensina que é o seguinte: uma carreira profissional de sucesso é isso que vai te trazer vida. Mentira! Você pode chegar lá e você vai ver o seguinte: continua na mesma agonia que você tinha quando você era adolescente, jovem, e estava tentando chegar lá. Cuidado com projetar nos seus filhos, na sua família, a alegria, a satisfação, a segurança. Eles não têm isso para te oferecer. Família é uma bênção, mas quando ela está no lugar certo. Quem é o seu rei? É a carreira? É a família? É o dinheiro? Tem muita gente que vive seguro, porque é o seguinte: eu tenho os meus investimentos, eu estou precavido para o futuro. Aí a gente entra numa época que nem essa, né? De insegurança, de instabilidade, de inflação. Aí a pessoa já começa: será que... Onde você tem colocado a sua segurança? Se você viver pelo que você vê, você nunca terá o Senhor como seu rei e sempre terminará escravizado por algo. Não tem como você falar que o Senhor Jesus é o seu rei se você vive por aquilo que você vê, porque Ele é um rei que a gente não vê. E o chamado de Deus é que nós vivamos pela fé no nosso Senhor. E sabe o que é mais triste dessa história que a gente está estudando? Samuel fala tudo isso para o povo, e como que o povo termina falando? Entendemos, Samuel, mas é o seguinte: a gente quer outro rei, a gente não quer o Senhor como nosso rei. E gente, infelizmente, por vezes nós somos assim, não somos? A gente sabe, Deus fala, a gente é advertido, mas a gente fala, mas a gente quer mesmo assim. E o povo vai clamar muito ainda debaixo do jugo e dos problemas que vão vir dessa monarquia. A minha palavra para você: não rejeite a Deus, viva pela fé. Se você rejeitar a Deus como seu rei, você vai terminar escravizado por diversas coisas. Somente o Senhor nos dá de fato uma vida de liberdade. E eu quero terminar essa reflexão fazendo uma ponte aqui com o nosso grande rei. Porque o chamado de Deus é que nós vivamos pela fé no rei que não toma nada de nós. Pelo contrário, ele nos dá tudo. Samuel vai chegar e vai falar o seguinte: sabe esse rei que vocês querem? Ele vai tomar. Mas sabe qual que é a boa notícia? Deus enviou um novo rei, que ele não toma nada. Pelo contrário, ele entrega tudo. Deus havia de fato prometido esse rei. Só que, e isso é muito bonito, Deus tinha prometido que ia estabelecer um rei sobre Israel. Mas o rei que Deus tinha prometido era um rei diferente de todas as nações. Os reis das nações reinam da seguinte forma: eu sou poderoso, eu estou aqui para ser servido, eu vou tomar e vocês têm que me sustentar. O Deus das nações é assim, ele tira tudo de nós. Mas o rei prometido pelo Senhor é o rei que doa tudo. E aqui eu me lembro de Marcos 10:45. Jesus falando sobre ele mesmo: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele não veio para tomar nada de nós, ele não veio para capturar e confiscar nossas coisas, nossa alegria, nossa paz e etc. Pelo contrário, ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, mas para servir, e servir a ponto de derramar o sangue dele naquela cruz por nós. O verdadeiro rei do reino de Deus é um rei que doa tudo, de graça. Ele entrega a sua vida, ele derrama o seu sangue, tudo para que nós pudéssemos ter vida, esperança, para sermos transformados pelo nosso Deus. E o chamado para você nessa manhã é: viva pela fé no Rei Jesus. Nas situações que você não vê saída, não viva pelo que você vê. Viva pela fé no Cristo que você não vê, que está comandando as coisas, que nos ama, que tem planos que a gente não consegue entender, mas está lá. Nas situações que você não consegue entender, viva pela fé nesse Cristo Jesus. Diante das incertezas do futuro, não viva pelo que você vê. Às vezes a gente olha para as coisas e assim, tá tudo bem, mas assim, para onde o barco está indo, parece que não vai terminar bem. Não viva pelo que você vê. Viva pela fé no Cristo Jesus. Diante das incertezas, viva pela fé. Nas batalhas da vida, quando você olha e fala assim: mas eu não tenho ajuda de ninguém, mas e agora? E agora que eu... Creia o seguinte: existe um Deus que vai à frente na batalha. Existe um rei que assume a dianteira e fala: pode deixar, eu estou aqui. Viva pela fé. E quando você estiver diante de situações onde você tem que tomar decisões, não espere você sentir no coração, creia nesse Deus e faça o que Ele quer. Isso é importante. Viver pela fé, gente, envolve também fazer coisas assim: olha, se fosse eu tomando as decisões, eu não faria assim. Se fosse eu não faria assim, mas é o que Deus mostra para mim na palavra dele, então eu vou fazer porque eu creio nele. Viver pela fé envolve, inclusive, sem sentir no coração, fazer o que Deus quer que eu faça, porque quem comanda a minha vida não sou eu e meus sentimentos, mas é o Senhor. E a boa notícia é o seguinte: quem vive pela fé nesse rei é livre.
é verdadeiramente livre. E eu quero ler com você de novo o texto que eu li na liturgia. Olha que texto lindo de Paulo. Por isso não desanimamos. Ainda que, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Gente, quando a gente vê a história de Paulo, é só complicações. O homem era chicoteado, era preso, era naufrágio, foi deixado para morrer. Paulo tem uma história na vida dele que apedrejaram ele e acharam que ele tinha morrido e deixou ele lá. Mas não morreu. Esse homem, que viveu coisas que a gente, mais desgraça do que a gente pode viver na vida, esse homem diz o seguinte: é por isso que eu não desanimo. Mesmo quando o meu ser exterior se desgasta, mesmo quando a minha saúde não vai bem, mesmo quando os problemas financeiros se acumulam, mesmo quando as situações familiares se acumulam, o meu ser interior, por fora a coisinha está complicada, mas o meu ser interior vai se renovando, dia a dia. Aí ele continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, à medida que olhamos para as coisas à medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Como que o nosso homem interior se renova a cada dia? À medida que eu olho não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo. À medida que o meu foco, eu começo a viver pela fé com os olhos em Cristo Jesus, apesar de estar vendo um monte de coisa complicada na minha volta. E ele fala: porque aquilo que se vê, passa, é temporário. Sabe as situações que você vive hoje em família, complicado? Vai passar. Sabe os problemas financeiros? Passam. Saúde, corpo, passa. Mas aquilo que a gente não vê, a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, a vida eterna, isso é eterno. Isso é para sempre. E o chamado de Deus é que nós vivamos não por aquilo que a gente vê. Esse é o problema desse povo. Está querendo um rei para eles olharem. O chamado dele é: vivam pela fé no rei que a gente não vê com os olhos do corpo, mas com os olhos do coração. E meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro domingo celebrando a ceia do Senhor. E o que a ceia nos lembra? Nos lembra que esse rei não é um rei que toma nada, é um rei que doa tudo. Quando nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós nos lembramos do seguinte: ele veio de graça, ele não cobra nada, ele entrega tudo. E toda a esperança que nós temos é única e exclusivamente pela graça dele, desse rei maravilhoso, que não pede nada, mas entrega tudo por nós. E a palavra para você é o seguinte: esse rei Jesus, te chama para viver pela fé nele. Nas situações grandes e pequenas da vida, esse rei te chama para viver pela fé nele. E a minha pergunta é o seguinte: você tem vivido pela fé nesse rei? Você tem vivido pela fé e somente pela fé em Cristo Jesus? Meus irmãos, Deus nos chama a não rejeitá-lo como nosso Deus, mas viver pela fé no Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, e que nós possamos estar com os nossos olhos espirituais fitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós iremos celebrar a ceia do Senhor agora. E quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos o seguinte: esse é o nosso rei, é o rei que se entregou por nós. Então, diante dessa mesa, o chamado de Deus é que nós meditemos primeiro nos nossos pecados. Quais são as coisas que eu tenho feito de errado contra esse rei, que eu preciso me consertar diante de dizer que tanto me ama. Não que ele me cobre, é importante isso. Não é que Jesus me cobre o seguinte: para você caminhar comigo você tem que ter uma vida 100%, porque ninguém tem essa vida. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente pensa: ele morreu por mim, eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo. E é por isso que a gente tem que estar constantemente fazendo uma autoavaliação e confessando os nossos pecados. E diante dessa mesa eu quero convidar você também a pensar nas coisas que você vê à sua volta e que às vezes te deixa meio desestabilizado. E o convite é que você pare de olhar para isso e olhe para o Cristo que se entregou naquela cruz. Ele já entregou tudo que precisava ser entregue. Ele não vai nos negar mais nada. E é com base nessa confiança que a gente pode descansar e ter o nosso homem interior sendo renovado de dia em dia.